Nós vamos passar, então, para a lição 116. Como eu falei, uma é casada com a outra. Na 115, os embaixadores do Cristo. E agora ele está dizendo assim, ó, agir, a 116 é agir de acordo. Viu como está casado? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. O Espiritismo é sua feição de cristianismo. Redivivo. Então, o Espiritismo é em sua feição de cristianismo redivivo. Em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Nós estamos falando disso na outra lição, né? As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Ele fala um pouquinho mais. Não é que aqui a gente vê que eles tocam muito nas religiões maiores, né? Porque, quer queira ou não, elas acabam sendo responsáveis por levar a humanidade nessa frieza tão séria. Foram elas que conduziram por muito e muito tempo grande parcela da humanidade. Se nós não temos esse resultado esperado, porque essas escolas não foram boas, as melhores escolas, não deu sucesso. A técnica, a maneira. Se eu fosse dominado por um sistema de escola, de cultura, e depois de milênios e milênios de anos só tivéssemos pessoas analfabetas, ou grande quantidade de pessoas analfabetas, grande quantidade de pessoas ignorantes, é porque a técnica, as escolas não foram bem sucedidas nas expressões de ensino. Nós temos que reconhecer isso, né? O tempo passou. E o que nós estamos vendo hoje é o fracasso das religiões. Vamos lá, 116. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem um papel muito mais alto que o de simples campo para as novas observações técnicas da ciência instável do mundo. Então o Espiritismo não veio para colaborar simplesmente com a ciência. E nós, muitas vezes, estamos pedindo do Espiritismo revelações tecnológicas, soluções científicas. Esse não é o papel do Espiritismo. Nem Jesus veio para isso. Nós não vamos ver Jesus ensinando
nenhuma tecnologia, absolutamente nada para a ciência. Até o que ele fez, ele mesmo não ensinou. Ele fez, nós observamos. Mas ele não disse por que fazia, como fazia, quantas vezes tinha que fazer. Não. O que ele veio é ensinar a moral, os ensinamentos para a alma, para o espírito do homem. A ciência é por conta do homem, né? É a evolução. Então, não vamos esperar jamais do espiritismo uma revelação, por exemplo, a cura da Covid ou de uma outra doença que vier. Não, não vai vir do espiritismo. Não é para isso que eles estão. Eles estão para que a gente aprenda a lidar com a vida após a morte, ou com a morte do fenômeno físico da vida, para lidarmos com as nossas mazelas da alma e não do físico, certo? Então, não é para isso. Mas acabam colaborando. É óbvio, quando a gente vê algumas literaturas de Chico Xavier, falando da glândula pineal, algumas outras revelações, ajuda. Lá no final, a ciência encontra com essas revelações que foram necessárias serem divulgadas para expandir o conhecimento espiritual e casa, né, o interesse da ciência com as revelações da doutrina espírita. Mas não é esse o objetivo. Não é esse. Tem, inclusive, estudos, né, grupos espíritas da área médica, psiquiátrica, estudando todo o espiritismo e tudo mais, é louvável. Mas, desde que eles entendam que eles podem estudar um máximo, mas não virá grandes revelações, porque são médicos estudando. Não. O espiritismo vai dar ao homem o conhecimento da vida após a morte, as causas, as consequências, né, de tudo. Mas a ciência vai evoluir com o seu tempo. Tá certo? E é importante eu entender isso. Eles podem alertar, né? Por exemplo, olha, a gente está se afundando em medicação e não está tendo resultado. Então, é porque não existe só isso, existe também o espírito, levando devagarzinho uma mensagem que faz a ciência buscar, através dos seus métodos, infelizmente, essas descobertas. E que vão lá na frente, sim, sem dúvida, colaborar muito, porque eles vão complementar, eles vão finalizar. Mas o primeiro esforço é humano. De querer, buscar, lutar, pesquisar, estudar. E lá na frente, o toquezinho divino para que a gente encontre a resposta. Certo? Até porque senão nós vamos ficar muito preguiçosos, né? Só esperando cair de cima. E agora ele diz assim, a Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-a, porém, através das obras individuais. Hoje, o que mais nós temos no planeta é religião. Só no cristianismo nós temos, olha, há uns 5 anos atrás, nós tínhamos mais de 10 mil nomes de igrejas só no cristianismo. Certo? E cada dia que passa está criando uma nova. Então, o que mais nós temos? Pessoas que... E aí, não só as religiões, mas cada vez mais as pessoas confessam, né? Que acreditam em Deus, aceitam a existência de Deus. Os que não, não estou falando sobre eles. Eu estou dizendo que muitas pessoas aceitam a existência de Deus. O que não é pertinente é que aceita a existência de Deus, mas não age conforme os ensinamentos, conforme as leis que mais nos aproximariam de Deus. Não estou falando aqui nem ensinamento de Jesus, porque pode ser de Buda, Zoroastro, Confúcio, Alá, seja o que for. Mas existem esses ensinamentos, e todos eles nos levam a Deus. No entanto, a gente vê muitas pessoas nas religiões, mas
nas atitudes do dia a dia, da sua vida, das suas relações, da sua profissão, é completamente apartada dos princípios cristãos, se for cristão, budista, se for budista. Será que não é porque a gente sente a necessidade de acreditar numa força, num poder superior, numa inteligência mais poderosa do que nós? Até para a gente sentir mais confiança de que a gente não está jogado aqui nesse mundo, mas ao mesmo tempo a gente não tem as leis, as regras dessa relação, não é aquilo ainda que a gente gostaria de viver, que a gente gostaria de desfrutar, porque afinal de contas, nós, vestido numa personalidade, nós temos um nosso ego muito aflorado. E como o nosso ego é sempre imaturo, queremos viver experiências imaturas e que geralmente culminam com o afastamento das leis de Deus. Vamos entender isso. Por exemplo, eu tenho um adulto responsável e uma criança. Então, e um jovem, agora é melhor, mais três agora. O adulto, vamos dizer que ele é totalmente consciente às leis, ele é totalmente responsável e disciplinado. A criança não tem isso ainda. Então, a criança, ela ainda vai fazer um monte de coisas que ferem a disciplina, a responsabilidade, a ética, a moralidade, que o adulto sabe já, decora salteado, ele está vivendo isso. Então, ele ainda está imaturo para viver uma lei, uma vida disciplinada, moralizada, né? Mas ele vai chegar lá, né? Só que ele não tem hoje condição. Este é o nosso ego, sempre imaturo. Nós já nascemos nessa terra muitas vezes. No entanto, parece que todas as vezes que a gente nasce, a gente tem as mesmas impulsividades. Então, eu diria assim, nós não estamos amadurecendo com as experiências. Não estamos aprendendo com elas. É preciso aprendê-las. É necessário passar por algumas experiências? Mas quantas vezes eu passar? E todas as vezes que vier, não dá tempo. Se nós começarmos a evoluir com as nossas experiências, nós vamos deixar de realizar aquelas experiências que já sabemos que não nos levam a nada. E nós não aprendemos. Eu falo que a gente não aprende estudando, tendo como observação a vida única, sem reencarnação, hein? Essa vida agora. Muitas pessoas entraram, por exemplo, num determinado comportamento autodestrutivo. Já sabem que está num comportamento autodestrutivo. Já tem estudos que comprovam que aquele comportamento é autodestrutivo. Já tem pesquisas afirmando quanto tempo vai levá-lo para destruí-lo e quais as consequências, e a pessoa não muda. Compreenderam? Então, apesar de precisarmos viver a experiência, para evoluirmos, muito de nós não estamos nos permitindo evoluir com as experiências. Não estamos contra as experiências, porque elas são necessárias. O que nós estamos dizendo é que, poxa, depois que você viveu uma experiência de vida e não se deu bem, já concluiu que não está certo, entendeu que aquilo não é o caminho, por que não para logo para dar início a novas experiências? Se continuar preso nas mesmas que não dão resultado, vai morrer assim, sem ter tempo para aprender experiências que dão resultados. É simplesmente isso, uma questão de lógica. Não estou querendo ser puritano, estou querendo ser lógico, racional. Então ele está falando que cada vez mais existem organizações religiosas que confessam a existência de Deus e negam através das obras individuais. E também nós, religiosos, que estamos cada vez mais ouvindo falar de Deus e estamos negando Ele através da nossa vida.
O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental. O que o intercâmbio espiritual objetiva quer fazer? Qual é a programação? O que eles querem, afinal de contas? Por que os espíritos se manifestaram? Aqui está bem claro. Objetiva, reajustar o sentimento entre o homem e Deus. Entenderam? Por quê? Porque todas as vezes que a gente chega na qualidade de ser humano, cria uma ruptura entre Deus e nós. Uma dúvida, uma descrença, uma apatia, uma frieza. Parece que nós estamos toda vez tendo que escalar essa compreensão religiosa, descobrir o mundo espiritual. Nós viemos de lá. Entendeu? E por que estamos teimando tanto nisso? O intercâmbio dos dois mundos, o espiritismo, veio para isso, para dizer, para com isso, existe um mundo espiritual. Quer você queira, não queira, aceita, não aceita, concorda ou não concorda. Você é espírito, nasceu, e vai morrer, e vai voltar a ser espírito, e vai reencarnar 500 vezes. Começa daí, você pode começar daí a sua caminhada. Vamos parar com essa história de ficar negando durante toda a sua vida, e depois morre, você vai viver um mundo espiritual, depois essa insistência, teimosia, né? Isso é indiscutível. E eles querem fazer, a ideia dele é objetiva, é esse reajustamento sentimental. Nós precisamos sentir bem em saber que somos espíritos, em saber que existe reencarnação, porque é um reajuste sentimental. Muitos de nós, por termos um cargo, uma suposta posição social, não se sente bem, se sente perturbado, saber que pode reencarnar como pobre, pode reencarnar de uma maneira diferente, né? Então, está havendo uma certa dificuldade de aceitar que a minha situação atual muda. Eu me apego tanto no meu personagem que eu estou, que eu tenho pavor de saber que na próxima existência eu posso nem no Brasil nascer. O intercâmbio tinha esse objetivo. Tem esse objetivo? Não tinha? Tem. Para que eu preciso entender que existe um mundo espiritual, que morte não existe, que existe reencarnação. Eu preciso entender isso para trabalhar esse reajustamento sentimental, tá claro? Para que você não se sinta com medo, inseguro, amedrontado, revoltado. A única maneira de explicar a justiça neste mundo é reencarnação. Não tem outra. Tá certo? Não é pagando, não adianta você explicar uma pessoa que ela, na hora que ela, se olha, reencarnação ainda não explica muita, as pessoas não aceitam como muita explicação. Imagine alguém chegar para vocês e falar, não, o que você está passando é porque seu bisavô cometeu um erro assim, e agora você está pagando pelo erro dele. Fica mais difícil de aceitar do que não. Você fez em outra existência, e as consequências estão vindo nessa. Mas eu não lembro, graças a Deus. Tá certo? Porque também não vai lembrar do seu bisavô. Então, lembrar por não lembrar, você não lembra dos dois. Mas pelo menos uma coisa é você pagar pelo seu e não pelo dos outros. É mais justo. É mais justo, tá? Então, como conciliar, ele está falando assim, ó, como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Como eu vou fazer isso? Não tem jeito. Se eu menosprezo meus semelhantes, eu menosprezo os filhos de Deus, meus irmãos. Menosprezo a criação de Deus. Olha, não precisa nem ser os meus semelhantes. Se eu menosprezo os animais, eu menosprezo a criação de Deus. Se eu menosprezo a natureza, eu menosprezo a criação de Deus. Não tem como amar Deus e não amar a natureza, os animais e os nossos semelhantes. Agora, esse semelhante, ele não está falando amigo. Inimigos, semelhantes.
certo? Então, a gente precisa conciliar, e a gente só vai conseguir conciliar isso, o que não é a teoria do perdão e da tolerância, tá certo? Não é ela que vai, porque ela é como uma ordem. Não, eu acho que é mais fácil perdoar, eu acho que é mais fácil me reajustar nas minhas visões do mundo, entendendo que aqui é uma escola e que cada vez é a vez de um. E que todos nós temos que aprender nesse mundo. Hoje alguém me bate, amanhã eu posso bater em alguém. Então eu tenho que entender alguém que me bate, porque eu também sou autor de inúmeros erros. É mais fácil eu entender que o perdão que eu acho que eu tenho que dar, na verdade, é por mim, é nas minhas atitudes, que podem ter sido no passado ou ainda será no presente, igual àquela atitude que você não está aceitando hoje. Nessa condição, eu não estou perdoando o outro, eu estou perdoando a minha possibilidade de falir, errar, a minha condição falível. Então, quando eu perdoo o meu semelhante, eu não estou perdoando o Antônio, o João, a Maria, eu estou perdoando essa fase que eu também me encontro de errar. Talvez o erro do Antônio é X e o meu é Y. Mas se eu não entender que eu e ele erramos de uma maneira ou de outra e ainda vamos errar, eu não vou me perdoar. Tá certo? E não vou perdoá-lo também. A reencarnação entra aí, o mundo espiritual entra aí nessa atitude de explicação, de revelação, de relacionamentos, de ver que a vida continua, de ver que a vida não acaba, de ver que tudo que eu aprendo não é desprezado, tudo que eu vivi não será desprezado. Tá certo? E não tem, principalmente a reencarnação, acaba com esse pavor que a humanidade tem do inferno e do céu. É um pavor essa teoria, né? Porque imagina você pensar que porque você cometeu, faliu, errou, vai para o inferno para sempre. E o outro vai para o céu para sempre. Não tem sentido. Então a reencarnação ajuda a gente a entender que existe inúmeras, infinitas possibilidades de reparação. Até que um dia você chegue no chamado céu. Bom, continuando. As antigas escolas religiosas se arregimentarem como argumentos políticos do mundo, agora ele vai falar que as escolas religiosas falharam. Por quê? Elas priorizaram a se organizarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio. Acabaram por estagnar os impulsos da fé. Como eles se organizaram? Como um grupo político e quiseram conquistar o controle político de uma nação e, enfim, em outros, etc. Essa trazida de estratégia política para dentro de uma religião, onde a gente sabe que a política é uma sujeira, então uma religião jamais poderia se utilizar de argumento, estratégia, técnica, política, do que não presta no mundo. A verdade é que muitas religiões se assessoraram de tudo que não presta para manter seus produtos vendendo e ter seus status no topo. O importante era ter números adeptos, arrecadação, não qualidade. Então, acabaram por estagnar os impulsos da fé. Por que eles estagnaram o impulso da fé? Como a religião pode ter matado o impulso da fé? Ele está dizendo aqui. Em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. Quando nós falamos de rituais, de dogma, de talismãs, nós estamos falando disso.
Olha, é importante eu entender que se uma pessoa, se um espírito, seja encarnado ou desencarnado, só consegue atingir seu estado de elevação espiritual, segurando um talismã, que seja um sacrifício, um crucifixo ou uma imagem, vestindo uma roupa especial, é ali ele se sente acobertado por aqueles tecidos daquela cor, frequentando um determinado espaço, imagens, tudo bem. É a maneira das pessoas que assim precisam disso se buscarem, se interiorizarem. Mas quase que doutrinar as pessoas a fazerem isso é que nós somos contra, é que os espíritos nos falam. Se uma pessoa acende a fé porque ela se sente melhor falando com Deus, com o anjo da guarda dela, olhando a vela acesa, não há problema, se é assim que ela precisa. Mas eu chegar numa pessoa e dizer, olha, você tem que acender uma vela para conversar com o seu anjo da guarda, isso está errado, porque eu estou ensinando errado. Tá certo? Se eu falasse assim, você precisa entrar em contato com o teu benfeitor, teu anjo da guarda, teu guia espiritual, e a pessoa disser, eu tento, mas eu não consigo. Você já orou? Não, eu não consigo orar. Você já foi num determinado local? Já, mas não consigo me concentrar. Então, tenta acender uma vela. Agora eu estou dando como uma opção dela se interiorizar, mas não como um caminho verdadeiro de interiorização. Não é. E é isso que choca muitas pessoas quando a gente fala, porque está falando mal, porque está isso, está aquilo, está aquilo. Não estamos falando de quem precisa disso e de quem descobriu que esse é o caminho. Como não estamos falando de quem precisa ajoelhar para rezar. Guto, se eu não ajoelhar, eu sinto que não estou orando. Então ajoelha. Mas não ensine, não diga, não convença, não persuada uma pessoa que ela deve ajoelhar para rezar. Certo? Porque isso está errado. Que cada um encontre o seu mecanismo de interiorização livre de dogma, de rituais, de talismã, ou preso neles, mas você escolheu. E não alguém te convenceu e te doutrinou. Por quê? Vamos entender por quê. Porque quando alguém usa desses utensílios para se interiorizar, ele está evoluindo, sabia? Se uma pessoa que não consegue rezar de pé, ajoelha e reza, parabéns. Ela está rezando, não está? Pior do que ela ficar de pé e não rezar. Se ela acende a vela e com isso ela consegue ter mais fé e interiorização, parabéns para ela também. Mas quando eu pego uma pessoa que não se liga a isso, que não precisa disso, e prendo ela, doutrino a cabeça dela para ela fazer isso como método, aí que ela gera descrença da fé dela. Por isso que ele está falando, eles estagnaram os impulsos da fé. Porque havia espíritos mais evoluídos na Terra, mais esclarecidos, que não precisava de vela, nem de ajoelhar, nem de vestir disso, nem daquilo. Mas doutrinaram a cabeça da pessoa e foram estagnando, diminuindo. Ao invés dela evoluir nos impulsos da fé, ela foi diminuindo, criando dependências. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma aldeia, uma comunidade aqui, e que eu percebo que algumas pessoas são muito tímidas. E que quando eu dou bebida alcoólica, uma cervejinha, alguma coisa, a pessoa fica tudo alegre. Aí eu determino que todo mundo da minha aldeia tem que beber. É isso que mata. Aí eu sou contra a bebida. Tá vendo? Mas você é contra isso, faz bem para fulano, para ciclano.
Para uns que precisam beber para se fazer, é o problema dele. Mas tem outros que podem ser felizes, alegres, saudáveis, positivos, equilibrados, sem beber. E por que eu tenho que viciá-los? Se eu fizer isso, eu estou viciando. Se eu fizer isso na fé das pessoas, eu estou estagnando a fé das pessoas. E eu tenho que evoluir. Agora, o trabalho do Espiritismo qual é? Por que ele é redivivo? Espiritismo é o cristianismo redivivo. Por que redivivo? Porque o cristianismo tem que limpar toda esses apetrechos que foi colocado, esses utensílios na nossa fé, sem que haja necessidade. Mas para aqueles que precisam, devem continuar. Mantenham-se interiorizados, espiritualizados, através o que é isso é importante. Mas aqueles que estão ficando distantes, mais frios, se afastando da fé, por causa dos utensílios, está na hora de falar a verdade para ele. Você não precisa disso. Por que eu estou te falando? Se eu pego uma pessoa um pouco esclarecida e digo para ela, não, acende uma vela para o seu anjo da guarda, ele vai acender a vela. Ridicularizando, rindo da vela. Não acredita na vela. Ele está só fazendo aquilo porque você mandou. Não porque ele acredita que a vela vai fazer. E como não vai dar o resultado que ele está esperando, porque ninguém manda em Deus e não tem ninguém que fale em nome de Deus na Terra, o que ele vai fazer? Ele vai ser o primeiro que vai parar de acender a vela e vai ridicularizar todo mundo que acende. Que toda vez que alguém diz para você que você vai conseguir algo fazendo de uma determinada forma, sem saber se isso você acredita ou não, você vai tentar. Se não der certo, você vai ridicularizar. Então, eu acho que hoje a causa de estar sendo ridicularizado, esses rituais, essas coisas todas que nós estamos vendo, um padre que chuta santa, um bispo que chuta santa, a imagem da santa, eu acredito que um dia ele foi um católico, tá certo? E que talvez, tá certo? Eu penso assim, ó, imagina eu que acreditava numa imagem. E fui lá e falei com Nossa Senhora no pé dela, da imagem dela. Fiz uma promessa. E não consegui. Eu estou em dúvida se a imagem que não houve, se Nossa Senhora que não me respondeu, ou existe uma outra forma de fazer esse pedido. E por acaso, porque a vida é assim, me tornei evangélico. E com o evangélico eu consegui o que eu queria. Sem imagem. Olha a raiva que eu fico. Quantos anos eu fiquei indo, servindo aquela religião e aquela imagem? E não tive nada. Depois eu fui na outra fé e consegui. Consegui por quê? Porque ninguém sabe. Gente, não é porque Deus deu, é porque a vida é assim. Não era na época, agora é. Não é a forma que você pede. Ou então, você, naquela cultura, naquele momento você estava pedindo para Santa, você está com tanto ódio de todo mundo, passou muito tempo depois, se tornou evangélico e perdoou todo mundo, agora você está mais aberto, e aí veio aquilo que você não veio por causa da sua amargura. Porque o tempo passa, o coração muda, a cabeça muda. A mudança de fé também muda a cabeça da gente. É por isso que eu não posso, né? Por exemplo, falar assim para uma pessoa, reza toma essa oração aqui, ó, dou a oração, reza essa oração para você conseguir tal coisa. Não posso, porque ela pode fazer e não dá certo. E se não dá certo, vai enfraquecer a fé dela. E por que não pode dar certo aquela reza que eu fiz? Porque eu acredito, então eu me interiorizei. Funciona para mim, mas não funciona para você, porque você não acredita. E você está fazendo porque eu mandei. Não funciona. Aí vem o outro e fala assim, não é momento, não é na época, então você não fez com fé. E aí fica mais pesado para mim. Fica mais pesado, porque, olha, eu me matei fazendo determinados rituais, cerimônias, sei lá, qualquer coisa assim, jejuns, e não deu certo. Aí alguém ainda fala assim, você se matou fazendo, aí fala, é que você não merece. Ainda não tem tempo. Porque não foi feito certo. Ou então, Deus não quer. Poxa, entendeu? Então, não. Como nós vamos entrar em contato com Deus? Cada um tem o seu jeito.
o meu exemplo de vida pode avivar a sua fé, mas não significa que você tem que ir na minha religião. E também buscar a sua religião. Por isso que a gente diz assim, eu desejo que todos encontrem o seu próprio caminho. Encontre o seu próprio caminho. Não estou desejando que todo mundo siga meu caminho, siga minha religião, se converta. Desejar que as pessoas encontrem, se elas encontrarem qual for o caminho dela, elas serão felizes, evoluirão, alcançarão Deus e a humanidade está renovada. Pronto, adianta ela seguir a minha religião, não se renovar, não ter fé, sair falando mal, não adianta. E nós temos que parar de tentar convencer as pessoas. Quer ver uma coisa muito... Vou aproveitar aqui para falar, já, né, porque acaba criando isso. Às vezes, eu tenho uma visão do espiritismo e eu começo a citar tudo espírito na vida dos outros, entendeu? Por exemplo, vamos lá, vamos entender isso. A pessoa me fala no trem, assim, no ônibus. Ah, porque fulano brigou comigo. É obsessor. É obsessor. Obsessor está no seu marido, sua filha, sua mulher. Tudo é um obsessor, meu Deus. E aí eu penso, meu Deus do céu, se tudo é obsessor, eu quero me livrar do bendito obsessor. Onde que livro do obsessor? No centro espírita. Eu não estou fazendo a mesma coisa. Ela pode vir no centro espírita. Ela não acredita no espiritismo, não acredita em espírito. Você está falando de uma coisa que a pessoa não acredita e está dizendo para ela que se ela vir fazer tratamento no centro espírita, ela vai ser para ela. Não vai. Porque ela não acredita. Ela veio por causa de você. Você que falou para ela. Como ela não acredita e quer ver, pagar para ver, já está no problema, ela veio fazer. Não funciona assim. Vá, olha, explica, você já procurou outras religiões, procure. Qual religião você é? Ah, eu sou católico. Fala com o padre, né? Ou faz uma novena na sua casa. Deve ter um método na sua religião. Tente aprofundar, porque não é afastar de Deus não estar no espiritismo. Uma pessoa pode ser católica, evangélica, umbandista e ser aquela longe daquela religião. Ela diz que é, mas não é. Então, todos os problemas que ela tem é porque ela está longe de Deus, não por causa da religião que ela está, gente. Fala para ela, aproxima mais da sua religião e Deus. E aí, os problemas vão se ajeitar, eu garanto. Seja mais católico, seja mais evangélico, seja mais bandista, candomblé, espírita, é a mesma coisa o espírito que diz espírita longe. Vai estar com o mesmo problema do católico, longe do catolicismo, mesmo problema do evangelho, longe do evangelismo. Então, gente, numa religião, mudar de religião não é a solução da vida das pessoas. E a gente está sempre receitando, sem pensar, receitando a mesma receita que a gente usou. Né? Não, não é. Olha, como que está a sua religião? Ah, eu sou católico. Eu acho que está faltando ir na igreja. Eu acho que está faltando, pega os horários das missas, das atividades, participa mais na sua igreja. Isso é um trabalho. Esse é um conselho de um espírita. Para um católico. Para o evangélico, para o evangélico, para o budista, para o budista. E não tem que ir no centro espírita para resolver o problema dele. Porque não é aqui as soluções mágicas. Como não é o talismã, não é a reza, não é vestimenta. Não são rituais, gente. Quer ver uma coisa que... Não estou falando mal, mas eu estou falando que é uma coisa que pode provar essa dificuldade de nós ampliar, diversificarmos a nossa fé. Quer ver? Se eu vir de uma religião onde eu acredito que o crucifixo me protege, porque ele foi dentro, aí eu vou numa religião que alguém diz, você não precisa disso, isso não te protege. Gente, é difícil. É difícil largar daquilo ali. Se aquilo arrebenta, se eu largo em casa,
eu saio com medo, eu saio inseguro, eu fico segurando. Ai, será que isso está acontecendo porque eu não estou com o meu crucifixo? Gente, é difícil. Quem passou por isso, essa cabeça moldada em alguma dessas talismã, rituais, cerimônias, vestimentas, sabe do que eu estou te falando. Eu conheço pessoas que chega no ano novo, Jesus do céu, se ela não vestir a roupa da cor, tem que ser uma roupa nova, virgem, ela tem que comprar. Ela não pode pegar uma velha e daquela cor. Porque falam para ela que tem que passar o ano novo com determinada cor. A cor íntima é uma, a cor de fora é outra. E às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar. Porque nessa época, e a briga por determinadas cores também, tem que chegar lá e comprar. Gente, eu já vi pessoas passarem dadas o ano novo porque não tinha roupa. Ela foi ela procurou, ela levou tempo para pegar o dinheiro, depois ela foi procurar, já tinha acabado a roupa do número dela. E ela passou acabada o 31 pro dia 1º, porque ela não ficou da roupa que ela tinha. Eu já vi pessoas que não que chorou o ano inteiro com tudo que acontecia na vida dela, porque ela não tinha aquela bendita da roupa. Meu Deus do céu. Então, isso, gente, ele aviltam as forças vivas do Espírito. Eles matam, limitam, diminuem a sua capacidade de fé. Sua fé além de coisas. A sua fé em Deus. E absolutamente nada desse mundo. Se você não precisa de nada deste mundo para ter fé em Deus. Não estamos falando que somos contra quem precisa, porque quando a gente fala pela internet, aí muita gente fica brava. Não, de forma alguma. Eu mesmo, se eu precisasse de alguma coisa se eu precisasse ficar numa posição para entrar em contato com Deus, eu ficaria. Se aquela posição me elevasse o espírito mais, eu ficaria, se eu acreditasse. Mas se eu não acredito, é melhor você não ficar, para não ficar decepcionado e cada vez mais frio com as suas expressões de fé. Porque é incrível, eu falo para as pessoas, antes de você descrer, de entrar em contato com Deus, com sua espiritualidade, porque você tentou tantos mecanismos e não está conseguindo, descubra e para de investir no que os outros mandam, invista na sua forma. Você pode descobrir uma coisa inusitada, que não existe em nenhuma religião. Você pode descobrir, por exemplo, que correr, fazer ginástica na quadra, dando volta, correndo, você consegue orar, distrair, entrar em contato com Deus e fazer suas orações e se sente muito bem. Enquanto que se você ficar sentado com a perna dobrada, com a reta, deitado, não sei o quê, com o joelho em pé, você não consegue. Então, gente, é isso que eu quero dizer. Faça da sua forma, mas faça. Descubra, cresça, evolua, entre em contato. Desprende disso, porque esses rituais, esses dogmas, esses talentos estão realmente travando a gente. Muitas pessoas já têm potencial de viver mais espiritualizado, viver de maneira espiritualizada, pensar de maneira espiritualizada, e estão presos nas pequenas situações onde podem expressar uma fé mínima. Está na hora de nós voarmos. Eu quero falar voarmos porque olha onde vai entrar. Olha a próxima parágrafo aqui. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito para todo o universo, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação. Nova revelação. Toda a religião tem que estar aberta a descobrimento para que ela possa se adaptar ao dia a dia, senão ela fica ultrapassada.
Mas não é só isso. Nova revelação íntima. Vamos entender. Eu não posso decorar maneiras de falar com Deus. Eu tenho que descobrir uma maneira minha de falar com Deus. E essa maneira ainda vou modificar, ampliar, desenvolver, e daqui a um tempo não é nem parecida como eu comecei. É sempre novas revelações. Uma religião não se fecha, não se blinda, não se bloqueia. Não é uma caixinha fechada. Ela te dá o caminho, mas ela não te dá o fim. O fim é infinito. E se eu não puder desenvolver-me em sentidos, em entendimento, em compreensão, em inteligência, através dela, ela não serve para mim. Ela não pode me enquadrar, me fechar, me classificar. Tá certo? Eu posso começar numa religião sem saber nada. E, de repente, descobrir lá na frente estar à frente de um serviço, de uma obra enorme. Não é porque eu não recebi um batismo daquela religião, não estudei, não sei o quê, um monte de coisa. Não, gente, não funciona assim. Essa hierarquia que a gente estabelece nas religiões, que aquele simples fiel pode ser muito mais evoluído do que aquele que estudou a vida inteira aquela religião e está lá com uma farda, um nome, um status, e que nem age de acordo com aquilo que ele tem. Então, que eu esteja, a religião, ela me dá o começo. Agora, onde eu vou chegar, eu vou me descobrir. É através dela que eu vou me descobrir. Eu não vou entrar na religião para saber que eu sou sempre inferior e abaixar a cabeça para o fulano. Eu vou entrar na religião para me descobrir. Para descobrir minha missão. O que eu vim fazer? E, de repente, eu descubro que eu vim com uma missão. Então não tem ninguém melhor do que eu sempre, nem quem eu devo reverência, absolutamente não. Bom, meu mestre é Jesus, tá? E os bons espíritos que sempre estão à nossa frente. Mas na Terra, nós temos que caminhar. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Ele está falando assim, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Se a nossa fé não for viva, o que é vivo? Vivo, respira, troca com o meio ambiente o tempo todo, adapta, forma, modifica, morre, renasce, altera, morrer, não morrer de morte, né? Modifica, encarna. Vivo, o que é vivo? Relaciona com o meio ambiente, troca de alguma forma alguma coisa com o meio ambiente. Se a minha fé for morta, não é morta de obras, aqui que nós estamos falando, não. Morta de que eu estou dentro de uma caixinha, que eu só rezo se for o Pai Nosso. Se não for o Pai Nosso, eu não rezo. Eu não sei rezar. Só Pai Nosso. Fala com Deus, eu não sei. Entendeu? Morta de que eu só faço de um jeito. No contato com Deus. Morta de que quando eu aprendi há 10, 20 anos atrás, eu sei exatamente a mesma coisa. Já passaram 20 anos, eu sei exatamente a mesma coisa. E só sei para mim. Isso é fé morta. Num túmulo do teu corpo. Olha lá Lázaro, na lição de Lázaro. Né? Então, a minha fé, ela tem que ser viva. Nesse vivo que eu estou dizendo, ela relaciona. Ela relaciona com Jesus, com os bons espíritos, com Buda, com Alá, com Zoroastro. Ela é viva. Como eu estou vivo no mundo, eu ouço. Eu não tenho um ouvido tampado. Eu não estou dentro de um caixão fechado. Eu não sou doutrinado para aquilo. Entendeu? Ela é viva porque eu sou uma fé, um cristão, que vou na miséria, na pobreza, na guerra, na igreja, na bondade, nas obras sociais. Eu estou em tudo, eu não tenho medo de nada. E não finjo que não vejo nada no mundo. Não é isso? Fé viva, que vive, que relaciona, que compartilha, que troca experiência com tudo que existe. Por isso, ela não morre.
Se eu tiver uma fé viva, eu cresço. Aqui eu vou entrar a explicação do título, do entendimento aqui. Por que eu não estou, depois de 30, 40 anos dentro de uma religião, eu não consigo ainda agir de acordo com aquilo que eu já aprendi? Porque a minha fé não está viva. Ela só está para mim, dentro de mim, só comigo, só eu que penso. Eu não ponho para fora. A minha fé se comunica com o mundo de diversas formas. Aqui para fora. Vamos colocar só aqui para depois eu vou falar para dentro. A minha fé se comunica com o mundo através de uma atitude minha, através de uma palavra minha, de uma expressão de entendimento, de compreensão sobre alguma coisa minha. É assim que a minha fé se comunica com o mundo, com tudo que está à minha volta. Comigo agora, como que essa fé viva se comunica comigo? Ela se comunica através do sentimento. Como é que está a minha fé? Eu sinto essa fé ou não sinto? Do meu pensamento. Eu penso sobre a minha fé, eu reflito, eu indago, eu questiono, eu cresço, eu pergunto, eu busco respostas para as minhas questões? Ou não, eu já morri nela? Porque a fé morta, ela não tem pergunta. Ela não tem dúvida. Ela nem questiona. A fé morta não sente. Ela não sente, ela cumpre o ritual. E vai com aquela ansiedade. Se é o dia dela ir naquele determinado local, ela vai. Mas só. Passou, foi, parece que cumpriu uma obrigação. Volta-se em paz. Mas como? Se toda a obrigação sua está por cumprir e não é dentro do local onde está a igreja, o centro espírita, as sinagogas. Ali é o menor tempo da sua vida. Você deveria estar em paz cumprindo suas obrigações do dia a dia. É ali que você devia estar em paz. E não quando vai na sinagoga, na igreja, ou no centro, ou no terreiro. Porque é ali que você não cumpriu, ali você só aprendeu, só ouviu, não cumpriu. Vai cumprir lá fora. Então, é isso que o Espiritismo fala que ele é um cristianismo revivendo as bases dos ensinamentos de acordo com que Jesus, a forma como ele nos ensinou, sem talismã, sem dogma, sem ritual, sem disputa com a ciência, sem fórmulas mágicas para dar dinheiro, vitória, cartão de crédito, fama, poder. Olhe bem a mensagem do Cristo, e ele foi o ser mais evoluído que pisou neste planeta, e ele não trouxe isso para nós. Então, o que eu quero também fazer aqui para encerrar a nossa lição, quando estivermos vendo as notícias de outros seres vindo na Terra, estou sempre citando isso nos meus vídeos, porque tá uma moda demais. O vídeo fulano, o vídeo de... Vai vir um vídeo, não sei o que, da nave tal, para salvar o nosso planeta. Armada de não sei quanto que, brigando. Gente, eu fico pensando assim. Jesus foi o ser mais evoluído que pisou na Terra. Não derramou uma gota de sangue. Não violentou, não oprimiu, nenhum mal ele fez. E por causa disso, deixando de ser Jesus, não, trouxe a mensagem. Não haverá outra forma como a gente quer. É nós ainda com essa visão de guerra o tempo todo na nossa cabeça. Tudo para nós é jornada nas estrelas, é guerra das estrelas, meu Deus. E eu fico pensando, você imagina um homem que foi crucificado vir guiando uma nave espacial disparando laser na Terra? Por o que é isso, gente? Então, aos cristãos eu quero dizer assim, volta para o Evangelho. Essas mensagens lunáticas que tem vida após, fora da Terra, tem. Mas que quando a gente fala de evolução, a gente se baseia em Jesus. Nós não estamos baseando em rei samurai, em lutadores de Kung Fu, em Putin, em Hitler. Baseie-se em Jesus. Os exemplos de Jesus. Virão naves, virão.
seres mais evoluídos, se forem mais evoluídos, parecem com Jesus. Certo? Parecem com Jesus em atitudes. Se forem mais evoluídos que nós, pronto. Agora, então, com certeza, nós não vamos ver nada humano neles. E o que é mais humano e mais animal que violência, guerra, destruição, inveja, ciúme, ódio? Pronto. Fiquem tranquilos, tá tudo certo. Não acaba porque as naves do outro planeta chegam. Agora, algumas pessoas estão se indo nessa direção e porque são seres são evoluídos e tem que acreditar em tudo que eles falam. Bom, aí sim a gente pode ter problemas. Porque uma vez que eu afastar do evangelho para seguir quem quer que seja, comandante de nave, comandante de Júpiter, sei lá de quem, e estiver falando algo diferente do que o Cristo nos diz, com certeza, nós vamos entrar numa fria gigantesca, tá certo? Com certeza, porque não faltam obsessores. E não estou falando de espíritos ligados ao nosso planeta, não. Espíritos podem ser ligados, porque em outros mundos também deve ter espíritos maus, não é só na Terra, em todo o universo. Que podem, sim, utilizar o ser humano para criar guerra entre o ser humano e destruir nosso planeta. É possível. A gente vai abandonar o Cristo, os ensinamentos, para seguir o comandante tal, fulano de tal, do mar, e ali manda matar Agora eles criaram um monte de raça alienígena. Eu não estou contra os nomes, nada disso. Olha, tem, não vou dizer que não tem. Tem. Mas observe que eles estão vindo com uma mensagem de denegrir Jesus, diminuir o personagem de Jesus na Terra. E se fossem evoluídos e se falassem em nome do amor, não mexeriam eu posso até dizer que Jesus já é um arquétipo. Não mexeriam em arquétipos do bem. Ou seja, se eu começar a destruir uma única referência que nós temos de bondade, o que vai sobrar para a humanidade? Mais nada. A única referência nossa. Em nome de uma evolução, de uma civilização mais evoluída, eu vou destruir o que eu mais... E essa civilização está me trazendo guerra, domínio, controle. Gente, está na hora do cristão acordar e dizer, olha, seja um nome bonito, diferente, que eles tenham, mas se não chegar igual Jesus, não é do bem. Vamos parar para pensar um pouquinho antes de nós. Tem gente que não está lendo a Bíblia e começou a ler agora livros de seres de outros planetas. Não sou nada contra nenhuma dessas religiões, gente. Não somos contra. Mas não queremos advertir que o cristão fique fiel ao Evangelho de Jesus. Se vocês se lembrarem, Chico Xavier tinha muito conhecimento e ele não abandonou o Evangelho de Jesus. Tá certo? Não abandonemos o Evangelho. Vamos seguir, continuar com a nossa fé. A nossa fé não será destruída se nós não abandonarmos ela. Tá certo? Não vamos trocar por coisa mais civilizada. Não existe. Calma, tudo tem um tempo. É por isso que o Espiritismo não divulga tanto isso, para não criar exatamente o que está acontecendo. Vai chegar um momento na humanidade que nós vamos ter dúvidas sobre Jesus. O cristão vai ter dúvida. Se ele veio, se ele não veio, se ele foi bom, se ele foi bom, se ele acertou, se ele errou. De tantas propostas de forças, de guerra, munição, armamento. Outra coisa é nos comprar com curas de doença. Eles têm avanço tecnológico que cura todas as doenças, que resolve todos os problemas, que tem transporte, não precisa mais de celular, que se comunica pela mente, tudo que é maravilhoso. Gente, nós somos espírito. Tudo isso já é nosso. Não tem nada disso de vir. Nós só não usufruímos porque não estamos evoluídos. Mas tudo que eles têm, eles são igual a nós, filhos de Deus. O mesmo Deus que construiu eles, construiu nós. E muitas vezes nós somos um deles que estamos
desterrado aqui na Terra. Só temos outro corpo. Somos todos espíritos, filhos de Deus. Não tem diferença nenhuma. Só porque ele mora no outro planeta, como alguém se falar para mim que tem uma diferença entre eu e um japonês, eu e um africano, não tem diferença. Não tem diferença. Estamos de um mesmo universo, é um único Deus. Eu posso, se Deus quiser, eu morro aqui e vou nascer lá no planeta dele. E aí você dá a raça dele. Que a gente quebre isso novamente. Mais uma vez, isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio, os judeus já haviam o mundo já havia se dividido em raças. Até hoje, a gente está vendo essa obsessão. O povo de Deus, os hebreus, os judeus. Gente, todos somos filhos de Deus. Todos somos. Não vamos quebrar novamente isso na nossa vida, porque senão nós vamos, daqui a pouco, se eles são mais velhos, eles são mais escolhidos por Deus. Então nós temos que ser escravo. Ou eles têm que ser nosso escravo. Chega disso. Chega de separação. Vamos unir. O Evangelho é a carta magna da nossa humanidade. Jesus é o nosso mestre. E outras religiões também vão falar isso. Não de Jesus, mas cada um traz suas cartas magnas e observe que combinam com as expressões de Jesus. Estamos abandonando aquilo que temos de concreto para sonhos e ficções aí de Deus me livre. Tá certo?